Números capítulo 11, como eu disse para vocês, nós vamos começar com 3 versículos. Nós vamos ler todo o capítulo, nós vamos começar com esses 3 versículos, do 18 ao 20. Tá? Convido vocês então para nós lermos agora a palavra do Senhor. Números capítulo 11, verso 18, diz assim: E dirás ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Pois íamos bem no Egito, por isso o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, mas 1 mês, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas 1 mês inteiro, até vos sair pelas narinas, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitastes ao Senhor que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Vamos orar. Senhor, hoje nós vamos ler sua palavra santa e rogamos, Senhor, fale conosco, que estamos diante da sua escritura, deste capítulo tão maravilhoso, tão sério, tão importante, e rogamos que o Senhor nos faça entender a mensagem do Espírito Santo aqui e aplique a nossa alma, Senhor, e abençoe também aquelas pessoas que vierem ouvir depois pelas gravações, pela internet, quando chegar ao ouvido delas, que o Senhor fale também com elas, para o bem de todos, Senhor, em nome de Jesus, para a sua glória, nós oramos assim em Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém. Olha, esse capítulo é um capítulo que nós podemos dizer assim, começa a tristeza, nessa tristeza de Israel, porque até aqui era, no geral, era alegria, o povo estava ouvindo a palavra de Deus, obedecendo, crendo, os príncipes estavam trazendo as ofertas, Moisés pronunciou, Deus deu a bênção sacerdotal, fizeram a Páscoa. Então muita coisa assim em termos de obediência, de fé na revelação que Deus estava dando, ocorreu até aqui, né? Eles saíram do Sinai e eles progrediram, então começaram a caminhar em direção à terra prometida. Então muitas coisas boas estavam acontecendo enquanto o povo estava ouvindo a palavra de Deus, confiando em Deus, obedecendo a Deus. Mas aqui vai começar uma série de ocorrências que vai resultar no castigo desta geração inteira, de maneira que ninguém, praticamente nenhum deles, né? Aliás, absolutamente nenhum não, mas apenas Josué e Caleb vão chegar na terra prometida. Os outros todos vão perecer por causa dos seus pecados, por causa da apostasia deles, porque eles vão duvidar de Deus, vão abandonar, vão apostatar e vão morrer. Então, esse primeiro evento aqui, que nós vamos estudar hoje, nós vamos ler hoje, que eles vão reclamar, irmãos, exatamente aqui da questão do lugar onde eles estavam, de que eles tinham saído do Egito, vão reclamar de que eles não estavam comendo carne, vão reclamar do maná que Deus estava dando para eles. Isso aqui é o início realmente dessa tragédia. Por outro lado, meus irmãos, nós observamos aqui o que eu já falei para vocês na introdução do livro de Números. Nós estudamos lá na introdução, eu já falei para vocês que Números, né, por causa exatamente, Deus mandou contar o povo e mostra a preparação em direção à terra prometida, mas falei também para vocês que ia acontecer
exatamente essa apostasia. Mas disse para vocês lá na introdução que Deus não desistiria do seu povo. O livro de Números fala da apostasia, mas fala também que Deus ia cumprir a sua palavra lá com Abraão, no sentido de que o povo dele iria chegar, os descendentes iriam chegar à terra. E Deus, então, não é que acabou, não vai mais acontecer, apesar de toda essa tristeza, apesar de que eles vão morrer, mas não acabou a aliança. Deus não quebra a sua aliança, Deus não quebra a sua promessa, de maneira que eles vão chegar. E aqui nesse trecho nós temos exatamente a paciência de Deus, a misericórdia, a graça de Deus, apesar de que Deus vai trazer juízo severo aqui, mas esse juízo vem misturado com misericórdia. Nós vamos observar aqui, especialmente na pessoa de Moisés, tanto na intercessão que ele faz pelo povo, como na própria reação de Moisés. Moisés se vê numa situação difícil, e ele também, ainda que ele não apostate como o povo, mas ele também, ele vai murmurar, em certo sentido, ele vai reclamar da situação que ele está passando. Mas nós vamos ver a misericórdia de Deus com seu servo Moisés, como Deus vai cuidar dele, fortalecer e dar graça. Então aqui nós temos a graça de Deus. No Novo Testamento, irmãos, especialmente na carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos observar o apóstolo Paulo, ele usar esses eventos, ele apresentar esses eventos como um alerta para nós da nova aliança. Ou seja, meus irmãos, de que nós não devemos, quando a Bíblia coloca aqui, a Bíblia coloca bons exemplos e maus exemplos. Então, quando ela coloca esses exemplos, é para o nosso ensino, é para a nossa edificação, segundo o próprio apóstolo Paulo. E este é um exemplo aqui de apostasia, de abandono da fé, do caminho de Deus, de reclamação, de murmuração. Então aqui, o apóstolo Paulo ele vai mostrar que isso tem que ser um exemplo para nós, de que nós não sigamos esse mau exemplo, a dúvida, a murmuração, a apostasia dos hebreus aqui dessa época. E quando nós vamos lembrar da carta aos hebreus, já falei para vocês aqui inúmeras vezes, mas sempre que eu falo de apostasia, o que é apostasia no sentido bíblico? Apostasia é o abandono mesmo da fé, pisar no sangue de Jesus, abandonar tudo e, sabe, depois de ter seguido. Claro que o verdadeiro cristão, crente, não apostata, né? Deus tem o seu povo, Deus tem os seus eleitos, a graça de Deus, inclusive aqui vai aparecer, vai manter os seus, mas ainda assim esses alertas das Escrituras para todos nós, no sentido de que, por exemplo, a carta aos Hebreus é escrita sobre esse perigo e mostra que os crentes perseveram. Nós temos todo o capítulo 11 da carta aos Hebreus, que diz o quê? Que o crente, lembra do capítulo da fé? Né? Que os verdadeiros crentes dessa época, o escritor cita vários exemplos, cita Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, todos esses homens, Josué, José, todos esses homens, irmãos, eles foram homens de fé, foram homens que perseveraram. Então, o chamado da Escritura é assim: nós temos que continuar, não é pela nossa força, evidentemente, mas confiando no Cristo Jesus que morreu por nós na cruz. Nós já fomos salvos e nós temos agora que continuar nesse caminho. Deus está operando na nossa vida e perseverar em vez de apostatar, né? E o apóstolo Paulo vai dizer, inclusive, não há tentação que possa nos vencer, porque o Senhor nos dá o escape, né? Então, nós vamos ser tentados, evidentemente. Esses alertas das Escrituras, eles são exatamente para nós nos sentirmos alertados sobre os perigos. Nós vamos ver aqui alguns perigos, algumas situações aqui que são de grande lição para a nossa alma, mas nós vamos perseverar, irmãos. Essa deve ser a nossa fé, né? Que Deus, Cristo que morreu por nós, a palavra de Deus, ela diz: aquele que começou a boa obra em vós há de aperfeiçoá-la. Esses alertas das Escrituras, porém, são alertas reais para o nosso, tanto para o nosso alerta mesmo, né? São assim,
textos sobre acontecimentos para o nosso alerta, mas também para o nosso encorajamento, para nós continuarmos confiando e esperando no Senhor nosso Deus. E eu li esses versículos aqui porque exatamente eles são versículos que tratam do problema. Aqui vai acontecer a murmuração e, vamos dizer assim, o início desse caminho de apostasia que o povo vai passar, vai experimentar, mas a grande questão é essa, irmãos, é que eles vão murmurar porque eles não amam a Deus, não amam a Deus. Então, o versículo 18, santificai-vos para amanhã, comereis carne, porquanto choraste aos ouvidos do Senhor. Quem nos dará carne a comer? Pois íamos bem no Egito, vamos ficar com saudade do Egito. Olha só que coisa. E por isso o Senhor vos dará carne. Eles choraram na presença de Deus, lamentaram ter saído do Egito, quer dizer, reclamaram da libertação de Deus. Eles, finalmente, o texto aqui vai dizer, porquanto rejeitaste, versículo 20, ao Senhor. Então eles estavam rejeitando ao Senhor, eles estavam contra Deus, porque a apostasia, a incredulidade, a murmuração é uma manifestação de, vamos dizer assim, um coração não submisso a Deus, não amante de Deus. Então nós devemos pensar isso aqui, na verdade, que a grande questão aqui era exatamente essa, é que eles não amavam a Deus, né? Na antiga aliança não tinha a promessa da nova aliança. Na nova aliança, a palavra de Deus diz, Hebreus também cita isso, que na nova aliança todos vão perseverar, todos vão vencer, todos os verdadeiros crentes, não vai um se perder. Lembra que Jesus diz, não perdi nenhum dos que me deste. Mas na antiga aliança não tinha essa promessa. Na antiga aliança era uma aliança que dizia respeito mais às coisas, mais à terra mesmo, material, mais promessas físicas, e era vamos dizer assim, uma antecipação, um símbolo, um anúncio da nova aliança, né? Mas era uma aliança que realmente as pessoas dela poderiam abandonar e pecar e morrer. Vamos então ler, meus irmãos, tendo essas informações iniciais. Eu vou ler com certa brevidade, comentar um pouco, mas as ideias gerais são essas, e agora nós vamos perceber, irmãos, com alguns detalhes a mais, essas verdades aqui. Vamos ler as Escrituras então. Então convido vocês a lerem comigo a partir do primeiro versículo do capítulo 11. Diz assim a palavra de Deus: E aconteceu que queixou-se o povo falando que era mal aos ouvidos do Senhor. E ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. Nós estamos vendo aqui então que o povo, tendo saído, eles estavam no deserto, era um lugar difícil mesmo, né? Mas aí eles começaram a murmurar, começaram a falar mal aos ouvidos do Senhor. Deus se irou, consumiu os que estavam na última parte do arraial. Deus aqui, veja a misericórdia de Deus. Por que essa manifestação da ira? Porque essas pessoas, quando elas começam a murmurar, elas estão murmurando do que Deus está dando. Deus as tinha tirado do Egito, tinha dado lei maravilhosa, fez uma aliança com eles, estava conduzindo-os a uma terra maravilhosa, uma terra prometida, e eles estão reclamando no caminho. Então eles estão se opondo a Deus incredulamente, e Deus então derrama a sua ira justa. Mas veja a misericórdia de Deus, que Ele não destrói o povo, Ele faz com que o fogo se acenda e arda, diz aqui, na última parte do arraial, né? Então não está absolutamente certo aqui se houve mortes aqui já nesse evento, né? Mas aqui Deus está manifestando a sua ira, mas essa ira
misericordiosa, vamos dizer assim. Aqui também Ele está manifestando a sua misericórdia, a sua graça, porque Ele não destrói o povo completamente. E outra manifestação da misericórdia de Deus é que o povo, depois que percebe o perigo da ira de Deus, eles então vão e clamam a Moisés, e Moisés ora e o fogo se apaga. Moisés aqui então, ele intercede pelo povo e Deus misericordiosamente retém a sua ira, né? Então nós estamos vendo aqui a misericórdia de Deus, e estamos vendo também aqui, irmãos, um detalhe importante, nunca devemos esquecer que Moisés aqui é um tipo de Cristo que intercede por nós, e pela sua intercessão a ira de Deus é desviada, é contida, né? Vamos continuar lendo a partir do versículo 3, a partir do versículo 4 então. Depois disso, veja que vai ter mais ainda agora a murmuração até mais grave, que diz assim: e o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. E era um maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de epitélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Então nós vemos aqui, irmãos, eles acabaram de reclamar, Deus desviou a sua ira, e eles voltam a reclamar agora, e agora de forma até mais grave, porque o que eles falam aqui? Eles falam o seguinte, e aqui eu quero chamar a atenção de algumas coisas aqui para vocês. Primeiro, o vulgo, né? Então, aqui tem um grupo lá, podemos dizer assim, que talvez fosse um grupo também de egípcios, porque veio uma mistura de gente quando o povo saiu do Egito. Então, um certo grupo começou a inflamar o povo, começou a reclamar, e isso trouxe contaminação para o resto, e eles então começaram a dizer essas coisas aqui: quem vai nos dar carne? Né? Diz aqui o texto que veio a ter grande desejo, este vulgo, esse povo, esse populacho, como está em outras traduções, veio a ter um grande desejo, e aqui eu quero chamar a atenção de vocês para a questão do desejo. O desejo é bom, o desejo de comer, outros desejos que nós temos são bons, mas desde que eles, até um comentarista que eu li hoje, deixa eu ver se eu consigo lembrar da frase dele, diz assim: quando o desejo nos leva a contrariar a vontade de Deus, não é bom, né? E era exatamente isso aqui que estava acontecendo. Então eles desejaram carne, queriam comer carne, eles tinham carne lá, tinham os animais, e às vezes comiam parte daquela carne, mas não, evidentemente não podiam comer toda a carne era também dos sacrifícios e assim por diante, né? Eles, se fosse comer toda a carne, iria, vamos dizer assim, acabar a carne. Mas aqui, irmãos, então, como eles não tinham carne em abundância, vamos dizer assim, eles começaram a ter desejo de pôr carne, e começaram a dizer: quem nos dará comer carne? E eles começaram a reclamar, lembrando do Egito, dizendo que lá no Egito eles comiam peixe de graça, tinha os pepinos, os melões, os porros, as cebolas, os alhos. Eles começaram a lembrar das boa comida do Egito, e esqueceram, irmãos, do sofrimento e da dor que eles tinham passado no Egito. Começaram a ficar com saudade do Egito, olha só que coisa. E reclamaram do maná que Deus estava dando para eles, e que não era uma coisa ruim, né? As descrições aqui, por exemplo, mostram que era
se fazia bolos, era uma coisa deliciosa, boa, e era sabor de azeite fresco. Aqui os textos aqui do Pentateuco vão dar vão expressar, né, a aparência e o sabor do maná, mas vinha de Deus, era o alimento de Deus, era de graça, Deus sustentando o seu povo, não era, irmãos, uma comida ruim, e eles estão aqui reclamando da carne e desejando a comida do Egito, onde eles sofreram, onde foram escravizados, de onde Deus os libertou. E aí, irmãos, se acendeu novamente a ira do Senhor, como diz o final do versículo 10, e isso pareceu mal aos olhos de Moisés. O que nós observamos aqui, que eu disse para você já na introdução, é que por que o povo estava reclamando? O povo estava reclamando, irmãos, do que eles não tinham e não dando graças pelos que eles tinham. Eles tinham sido libertos, eles estavam sendo conduzidos a uma boa terra, eles estavam sendo cuidados por Deus, protegidos por Deus, alimentados por Deus, e eles não estavam dando graças por isso, mas eles estavam reclamando do lugar de onde eles saíram, do sofrimento, desejando as comidas, a carne daquele lugar, e desejando carne agora. Então eles estão reclamando do que não tem, do que Deus não deu para eles, e não agradecendo pelo que Deus tem dado a eles. O problema com eles, no final das contas, é Deus. É isso, por isso que eu li com vocês o versículo 20, que diz: rejeitastes ao Senhor. O grande problema deles é a falta de fé, de amor, resultante dessa fé, de conhecer a Deus, de saber quem Deus é, depois de tantas revelações, que a gente fica impressionado, né? Depois de que Deus apareceu, abriu o Egito, apareceu no Sinai, deu a lei de Deus, tinha o fogo, tinha a nuvem com eles o tempo todo, Deus estava derramando maná, alimentando, Deus estava se revelando, mas esse povo era incrédulo, esse povo não cria em Deus, não amava a Deus, e portanto, quando falta amor a Deus, aí começa-se a reclamar da providência, e começa-se a desejar o que Deus não dá. Por quê? Porque as coisas, os pepinos, a carne, são mais importantes que Deus. Os caminhos de Deus, Deus, a seu propósito, a sua palavra, a sua aliança, a sua vontade, não são respeitados, porque os pepinos, a carne, as coisas são ídolos. Sempre assim, na verdade, né? Observe então a partir daí o que diz o versículo 11. É interessante porque isso afetou o manso Moisés. Moisés, irmão, estava numa angústia muito grande. E nós podemos entender essa reação agora de Moisés. Vamos observar. Diz assim o versículo 11: e disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo? Por que não achei graça aos teus olhos, visto que puseste sobre mim o cargo de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo, dei-o à luz, para que me dissesses: leva ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, a terra que juraste a seus pais? De onde terei eu carne para dar a todo este povo, porquanto contra mim choram, dizendo: dá-nos a comer carne? Eu só não posso levar todo este povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me, peço-te, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Irmãos, aqui nós estamos vendo um homem cansado, um homem angustiado, e nós podemos entender isso, não podemos, irmão? Quem de nós pode criticar Moisés? Sendo que nós, com muito menos, dizemos coisas semelhantes, né? Murmuramos. Moisés está aqui, irmãos, errado, pecando contra Deus também, manifestando uma certa incredulidade. É muito interessante que ele tinha dito lá no capítulo anterior, que nós estudamos, né? Ele tinha dito ao seu cunhado, agora fugiu o nome do cunhado, se eu não me engano é o Edade. Ele tinha dito a ele: vem conosco, porque o Senhor vai nos fazer bem. Expressou a fé, você lembra? Semana passada, não lembra? E ele estava chamando o cunhado dele para a fé, para vir com eles. Mas aqui ele manifesta incredulidade. Ele se vê numa pressão muito grande, e ele então começa a dizer coisas que não são verdade. Ele começa a dizer
concebeu porventura todo este povo, deu à luz para que me dissesse, leva ao teu colo como leva uma criança que mama a terra que juraste a seus pais? Deus não estava exigindo dele que ele cuidasse dele como, nesse sentido, como um pai, como aquele que iria suprir todas as necessidades dele. Ele diz, de onde eu vou tirar carne? Deus não estava dizendo para Moisés dar carne para eles. Deus não estava dizendo para Moisés, em si mesmo, pelo seu poder, conduzir o povo, alimentar o povo, sustentar o povo. Mas aqui é uma expressão de incredulidade de Moisés, porque Moisés era um instrumento de Deus. Em certo sentido, ele era pai deles, sim, porque todo líder é um pai, né? Tem que amar, tem que cuidar, como o pai cuida do seu filho. Mas o pai verdadeiro deles na aliança, o Deus deles, era o Senhor, e Moisés era um instrumento. Não era Moisés que ia dar carne para eles, Deus que deu carne para eles, Deus que descia o maná. Mas aqui então é uma expressão de incredulidade de Moisés, mas nós podemos compreender, porque nós somos humanos, nós também sentimos o que Moisés sentiu, né? Nós podemos compreender por que Moisés fala essas coisas, e ele expressa também, eu estou cansado, eu não posso, isso é muito pesado para mim, eu não posso levar sozinho esse povo. Irmão, não era fácil, um povo lá chorando, feito uma criança, imaturos, sem fé, reclamando, tendo a bênção de Deus ali cuidando deles, e eles indo até Moisés e reclamando, dizendo, olha, queremos comer carne, e chorando para Moisés, só um homem aguentando tudo isso. Moisés diz assim, Senhor, não aguento, e chega até a dizer, se assim fazes comigo, mata-me, peço-te, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixe ver o meu mal. Apesar do pecado dele, eu repito, são palavras incrédulas, não são palavras de acordo com a verdade, porque Moisés era um instrumento de Deus apenas, é Deus que ia fazer tudo. É uma expressão realmente de falta de fé de Moisés, mas nós podemos entender a fraqueza desse homem, porque nós temos as nossas fraquezas, irmãos, e podemos entender mais porque o próprio Deus teve misericórdia de Moisés, né? E aqui eu lembro para vocês da graça. Nós não podemos, irmãos, uma coisa que fica claro aqui, falei para vocês da apostasia, né? Mas uma coisa que fica clara aqui é que nós só não desistimos, apostatamos, porque Deus nos sustenta. Deus nos sustenta, tá? E Deus vai sustentar o seu servo. Veja o que diz aqui o versículo 16. E disse o Senhor a Moisés, vamos continuar lendo, ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali estejam contigo. Então eu descerei e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu não a leves sozinho. E dirás ao povo, santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto choraste aos ouvidos do Senhor, dizendo, quem nos dará carne a comer? Pois íamos bem no Egito, por isso o Senhor vos dará carne, e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas um mês inteiro, até que vos sair pelas narinas, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitaste ao Senhor, que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo, por que saímos do Egito? Veja que Deus teve misericórdia de Moisés, paciência com Moisés, porque o Senhor é longânimo, irmãos. Deus é que salva. Deus, a força não é nossa, nós somos fracos, mas é Deus que nos sustenta quando nós estamos fracos. Isso aconteceu com Abraão, isso aconteceu com Moisés aqui, isso aconteceu, irmãos, no Novo Testamento com Pedro. Lembra que Jesus perguntou 3 vezes para Pedro, amas-me? E restaurou Pedro. Lembra que o Senhor consolava o seu servo Paulo, está em Atos dos Apóstolos. Deus, ele vem e ele nos sustenta pela sua palavra, né? Então a fé encontra firmeza de novo, fortalecimento na palavra de Deus. Mas aqui eu quero chamar a atenção de vocês que quando Deus então tanto promete, diz, olha, escolhe 70 anciãos, eu vou dar a eles o meu espírito, né? E diz assim, tirarei do espírito que está sobre ti, porei sobre eles. Quer dizer, aquela virtude do Espírito Santo capacitava. Veja a graça de Deus aqui, tudo que Moisés fazia era por Deus, pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo, aquela virtude do Espírito Santo, seria
dada também aos 70 para que eles pudessem ajudar no governo, naquela situação, a Moisés, o seu servo que estava se sentindo sozinho. Ainda que já tinha gente ajudando ele lá atrás, mas aqui é mais no sentido mais do governo mesmo e espiritual, né, irmãos? E aí o que acontece também? Deus diz que vai dar carne, mas Deus põe aqui uma nota, irmãos, que nós precisamos entender. Lembra que eu falei do desejo? Lembra que eu disse que o desejo em si não é ruim, mas quando o desejo ele se opõe à vontade de Deus, ele é ruim, ele é pecaminoso. E Deus diz aqui que Deus iria dar carne para eles, e eles iriam comer a carne até se enfastiar dela, até ficar com nojo dela. Porque é interessante, meus irmãos, todo desejo contrário à palavra de Deus vai levar ao cansaço, ao nojo, porque só o Senhor satisfaz, só Deus satisfaz, só Deus dá a verdadeira alegria do coração. Mas o desejo contra Deus, uma hora não vai satisfazer. É isso que Deus está dizendo aqui. Isso tem a ver também, irmãos, com a glutonaria, com o descontrole do desejo, e de que aquilo finalmente matou o povo, como nós vamos ver, matou muitos deles, tá? Mas vamos ler a partir do versículo 21, que Moisés, ele ainda dá uma palavra de incredulidade, irmãos. Olha a paciência de Deus, hein? Olha a paciência de Deus. Veja o que ele diz no versículo 21. E disse Moisés: 600.000 homens de pé é este povo no meio do qual estou, e tu tens dito: dar-lhe-ei carne, comerão o mês inteiro. Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhes bastem? Ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Porém o Senhor disse a Moisés: teria sido encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra se há de cumprir ou não. Então vejam, Moisés mais uma vez manifesta incredulidade, diz assim: terá animais para matar, para alimentar todo esse povo? Provavelmente já não tinha mais tantos animais agora, né? No caminho, né? E de onde viram peixes, né? Como é que Moisés duvida. Moisés diz assim: como é que vai alimentar todo esse povo? Não tem carne. Está duvidando de Deus. Aí Deus diz assim, a resposta de Deus é curta e direta, né? Diz assim: teria sido encurtada a mão do Senhor. Veja que Deus está aqui repreendendo Moisés. Por acaso o Deus que lhe enviou as 10 pragas, que abriu o mar vermelho, que venceu o poderoso Egito, que deu o maná, que conduziu o povo até aqui, perdeu o poder dele? Né? Interessante, né? Vocês percebem que a incredulidade é sempre uma dúvida de Deus, das suas promessas, do seu poder? E que isso gera o quê? Murmuração. A murmuração aqui de Moisés é a murmuração também do povo. O povo não está confiando em Deus, na sua promessa, no seu poder, na sua palavra. Mas Deus teve paciência com o seu servo, fortaleceu o seu servo, inclusive nessa repreensão aqui. E no versículo 24 diz: saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos, né, escolhidos por Moisés. E aconteceu que quando o Espírito repousou sobre eles, profetizavam, mas depois nunca mais. Porém no arraial ficaram 2 homens, o nome de um era Eldade e o do outro era Medade. E repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então correu um moço e anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Porém Moisés disse: tens tu ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu Espírito sobre ele. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Isso aqui é muito bonito, irmãos. Queria meditar brevemente com vocês aqui. Veja, Deus, ele cumpre a promessa dele. Moisés escolhe os 70, aí Deus
dado o Espírito aos 70, eles profetizam, eles trazem a palavra de Deus, mas somente aquela vez, né? Como diz aqui, depois nunca mais. Mas entre os que estão inscritos, e provavelmente sentido aqui, entre esses que Moisés escolheu, 2 homens, porque eles foram para o tabernáculo, né? Eles foram ali onde Deus, diz aqui o texto, aqueles 70 anciãos, diz aqui no versículo, saiu, falou as palavras, ajuntou 71 dos anciãos ao redor da tenda, ao redor do tabernáculo. Mas 2 deles não foram, ficaram lá no meio da arraial, lá no meio do povo. Só que eles profetizaram também. Só que eles começaram a profetizar, ou seja, por que eles não foram? O texto não deixa claro, mas talvez eles não foram porque eles ficaram, se sentiram assim, incapazes, né? Mas, irmãos, lá no meio do povo eles profetizaram também. Então, profetizaram os que estavam perto do tabernáculo, que foram, né, os escolhidos, mas eles 2 não foram, mas lá no tabernáculo, lá no meio do povo profetizaram. E aí o moço foi avisar para Moisés: olha, estão profetizando lá. E Josué, quando ouviu isso, talvez porque pensou assim: não, isso está errado, eles não vieram, proíbe, Moisés, proíbe. Aí Moisés diz: tu tens ciúmes de mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse seu Espírito sobre ele. Irmãos, isso é humildade. Vocês percebem aqui? Moisés não quer ser o chefão, o grandão. Tu tá com ciúme por mim? Não fica com ciúme por mim não, Josué. Quem dera que todo o povo do Senhor profetizasse. Eu quero mesmo que o povo profetize, eu quero que o povo de Deus seja abençoado. Eu não quero ser o único que detém essa bênção. Eu não quero ser o líder deles, aquele que venha dominar sobre eles. Diferente dos homens, né? Lembra de Nabucodonosor? Diferente de Nabucodonosor, que se sentiu grandão, o poderoso, que dominava. Moisés não é desse tipo, irmão. Moisés é manso e humilde. Moisés diz: quem dera, eu fico feliz por eles estarem profetizando. O próprio Moisés tinha pedido: Senhor, eu quero homens para me ajudar. Eu não quero ser o grandão, o que domina, o único que profetiza. Eu quero homens para me ajudar. Isso aqui é humildade, irmãos, humildade do servo do Senhor. Que é interessante, né? Moisés erra, mas também Moisés é a humanidade, né? Ele tem a obra de Deus nele, a humildade, apesar de que ele também era imperfeito, né? E finalmente, meus irmãos, a última parte do nosso texto, o versículo 31 em diante, que diz assim: então soprou um vento do Senhor, versículo 31, e trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia, de um lado e de outro lado, ao redor do arraial, quase 2 côvados sobre a terra. Então o povo se levantou todo aquele dia e toda aquela noite, e todo o dia seguinte, e colheram as codornizes. O que menos tinha, colhera 10 homens, e as estenderam para si ao redor do arraial. Então Deus cumpre a sua promessa. Os animais, eles realmente migravam, mas ali Deus conduziu aqueles animais. Aí que está o milagre, né? Deus conduziu os animais para ficarem ali, para passarem por aquele lugar, e o povo ia capturando os animais, matava e colocava para secar, que era a maneira de conservar o alimento naquela época, né? E quando a carne estava entre os seus dentes, porém, olha o que diz o versículo 33, quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande. Por isso o nome daquele lugar se chamou Quibrote Atavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o que, irmãos? O desejo. Lembra do desejo? Que teve o desejo. De Quibrote Atavá caminhou o povo para Azerote e pararam em Azerote. Que fim triste, né? Mas o que nós observamos ali, irmãos? Que o desejo deles os levou. Em nenhum momento esse povo se arrependeu. Em nenhum momento esse povo
disse assim: nós pecamos contra o Senhor. Eles pegaram aquela carne e comeram, e se enjoaram, como Deus tinha dito. E finalmente, quando a carne ainda estava entre os dentes deles, Deus derramou a sua ira, veio uma praga e matou muito deles, e enterraram o povo ali que teve o quê? O desejo. Vocês percebem que essa palavra, o desejo, aparece no texto, né? Aparece lá no versículo 4: o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo. No versículo 18 diz que eles comeriam carne, por quanto choraste, quem nos dará carne? Pois bem no Egito, pois íamos bem no Egito. Comereis um dia, nem 5, nem 10, nem 20, mas um mês inteiro. Aí o versículo 20 diz: até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitaste ao Senhor. E finalmente, esse povo que teve esse desejo, que comeu cheio de desejo, até se enjoar, é morto, porque preferiu a carne que o Senhor. Foram mortos pela ira de Deus, né? Eu queria encerrar então colocando para vocês algumas reflexões, né, irmãos? O que é que nós aprendemos aqui, irmãos? Nós aprendemos aqui que a grande questão, esse é o ponto que eu destaquei desde o início, é que essas pessoas não amavam a Deus, elas amavam a carne, elas amavam as coisas dessa vida, os pepinos, os melões, as cebolas, os peixes lá que eles comiam no Egito. Eles não estavam gostando de sofrer, mas quando eles começaram a sofrer lá no deserto um pouquinho, eles começaram a reclamar. Por quê? Porque para eles, na verdade, não era Deus que importava. Eles rejeitaram a Deus, eles amavam as coisas. O primeiro ponto é esse. Nós observamos aqui então, irmãos, a questão de que a murmuração deles e a apostasia deles e o pecado deles é porque eles não amavam o Senhor. Nós observamos também aqui, irmãos, entre outras tantas coisas, que Moisés se mostrou também abalado por toda aquela situação, mas que Deus o sustentou. Então o que é que nós temos aqui? Que o ser humano é isso. O ser humano é isso. O ser humano não quer mesmo saber de Deus. O ser humano quer saber da carne, quer saber das codornizes, quer saber das coisas dessa vida, das cebolas, dos alhos. Mas a graça de Deus nos transforma. E nós observamos um homem como Moisés, que apesar de ter as falhas dele, mas Deus tem paciência com ele, e que vai dizer assim: eu quero que todo mundo profetize, porque Moisés amava a Deus, entendeu? Então vamos guardar esses ensinos. E o que nós devemos fazer? Nós devemos ir ao Senhor todos os dias, buscar graça e força, e a cruz de Cristo todos os dias, buscar graça e força para perseverar, conhecer mais a Deus, amar mais a Deus em Cristo e seguir adiante com fé. E se nós já reclamamos, já murmuramos, vamos confessar, vamos pedir perdão, né? E vamos pedir para que Deus nos restaure como restaurou Moisés. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Pedir que Ele nos abençoe. Senhor nosso Deus, muito obrigado que nós podemos ler hoje, Senhor, esse capítulo tão importante, Senhor. Rogamos que o Senhor aplique a nossa alma pelo Espírito Santo, para que nós possamos, Senhor, entender as mensagens, os ensinos desse capítulo, nos arrepender das nossas murmurações, irmos à cruz de Cristo, irmos ao Senhor em Cristo, buscando graça e força, porque do Senhor vem a força, como o Senhor deu a Moisés, a graça para perseverar, para continuar e não para desistir, Senhor. Como o Senhor deu a Moisés, nos fortaleça, Pai, nos guarda todos aqui da apostasia,
Ao contrário, que nós possamos, como diz Hebreus, nós somos daqueles que perseveram, que possamos perseverar em Cristo, que todos nós aqui sejamos verdadeiros crentes em Cristo e perseverantes em Cristo, e possamos assim louvar o seu nome, em nome de Cristo Senhor. Amém e amém. Seu nome seja louvado.